Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui em mais uma IBD nesse domingo e hoje nós vamos tratar sobre a lição 10 da revista Compromisso, que tem como tema um convite irresistível. O texto que se baseia a lição é em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55. E o texto áureo da lição desse domingo é Isaías 55, versículo 1, que diz: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para o estudo que teremos nesta manhã. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Sua palavra, de refletirmos sobre ela, Senhor. Ó Senhor, ilumina nossa mente para que possamos entender a Tua palavra e não sermos meros ouvintes, mas praticarmos aquilo que aprendemos nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por mais essa lição e te pedimos que Tu fales aos nossos corações, que o William diminui, que Tu cresças para o engrandecimento do Teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, hoje nós vamos tratar sobre um convite. Esse convite é o melhor e maior convite já nos feito em nossa vida. Esse convite, o profeta Isaías já trazia lá na antiguidade, mostrando a ação de Deus em buscar e salvar o homem perdido. O Senhor nos convida para vivermos a realidade da grande obra que Ele tem realizado na humanidade, que é a salvação por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Nessa lição nós vamos aprender mais um pouco sobre este convite que o Senhor nos faz para a salvação. À medida que o profeta Isaías avança na proclamação da revelação de Deus, novos contornos do plano salvífico são apresentados. Se inicialmente a graça e os planos do Senhor alcançavam exclusivamente o povo de Israel, progressivamente percebemos um alargamento desse alcance. Agora o convite é universal. Vós, todos os que têm sede, vinde às águas. O Senhor já demonstra ali a necessidade de salvação para todas as pessoas e a oportunidade também de salvação para todos aqueles que aceitam esse convite. Interessante, meus queridos, que Deus tinha planos para o povo de Israel. Fez a sua promessa a esse povo através de Abraão e cumprirá a sua promessa para este povo, mas como a própria Bíblia nos revela, Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. E assim deu-lhes a todos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, na verdade, o convite de Deus, que antes se limitava ao povo de Israel, agora é estendido a todas as pessoas. Todos aqueles que têm sede, venham, vinde às águas. O ser humano ele tem um vazio dentro do seu coração. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Não existe nada e ninguém que possa ocupar ou preencher esse vazio que existe no coração humano. E Deus sempre se mostra, se revela ao ser humano, querendo buscar, querendo salvar. Apesar de Deus ser tão grandioso, tão maravilhoso, e não estar limitado ao tempo, ter todo o poder, Ele se importa com cada um de nós. E nos faz esse convite. Vinde, vinde a mim. Jesus, certa vez, disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse convite vem sendo feito
a todos os seres humanos desde a antiguidade. Venha ao Senhor, busque ao Senhor. E aqui o profeta Isaías ele vem realmente mostrar a necessidade da aceitação desse convite. Um convite à salvação. Meus queridos, o homem ele tem uma dificuldade para reconhecer esse convite e para aceitar esse convite. E por que o homem tem essa dificuldade? Porque ele, primeiro, não reconhece que precisa de salvação. Ele não reconhece que está perdido, distante de Deus. E por isso reluta em aceitar esta salvação que lhe é oferecida. Mas aqui nós vemos o convite sendo apresentado pela proclamação profética. E não poderia ser diferente. Em tempos de profetismo bíblico, cabia ao profeta, a boca de Deus, no meio do povo, o anúncio da mensagem da salvação. Esse convite era feito por aquele homem de Deus que estava ali no meio do povo. Na verdade, o que Deus buscava sempre buscou é o arrependimento, a mudança de vida. Deus, quando usa os profetas para anunciar juízo sobre o povo, na verdade, o objetivo desse anúncio é que esse povo volte-se para Deus, busque a Deus, se arrependa dos seus maus caminhos e sejam salvos por Ele. Deus não quer punir o ser humano. Deus não quer punir as pessoas. Deus estende o seu convite, Deus mostra o seu amor, se revela ao homem, mostra a sua vontade perfeita. Mas diante da recusa do homem em aceitar esse convite e diante das escolhas que o homem faz de viver uma vida distante de Deus, acaba sofrendo as consequências das suas próprias escolhas. Antes, Deus usava os profetas. Hoje, esse convite tem sido feito pela igreja. A igreja tem proclamado ao longo dos séculos a mensagem de boas novas de salvação. A nova aliança que o profeta Isaías já apresentava às nações no pós-período do cativeiro, em sua tradição mais tardia. Semelhantemente aos dias do profetismo bíblico, nos quais o profeta falava e o povo era desafiado ao compromisso com Deus, assim também ocorre em nossos dias, pois todos somos comissionados pelo Senhor a pregar a mensagem da salvação a todas as pessoas. Hoje, nós, como igreja, somos chamados a pregar as boas novas de salvação a todas as nações. Esse compromisso já estava presente nos dias do profeta Isaías. Vemos lá em Isaías 55:5. Somos lembrados diariamente por Deus para que as pessoas dependem da nossa proclamação, para que elas saibam quem é o Senhor Jesus. Deus nos chamou com esse propósito, pois se ficamos calados, as próprias pedras clamarão. O convite é imperativo, cumprirá o seu objetivo, pois apresenta a própria vontade de Deus à humanidade. Nada que falamos da parte do Senhor deixa de cumprir o seu propósito, pois a palavra de Deus exerce uma influência no coração humano de forma inequívoca. Ela transforma a vida do pecador, ela convence o homem, pela ação do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo final. Não esperemos que as pessoas sejam convencidas pela nossa eloquência, pela nossa forma de falar, pelas nossas estratégias humanas, argumentos ou poder de convencimento. Não, o convite não é nosso, mas é de Deus. A mensagem é dele, a palavra é dele e as pessoas serão convertidas por ele. Lê do engano quando nós achamos que temos o poder de converter ou de que as pessoas se convençam através de nós. A ação do Espírito Santo de Deus é que leva a pessoa a reconhecer o seu estado de pecado e a necessidade da mudança. E essa é uma obra do Espírito de Deus, não é uma obra nossa. Nós só somos portadores dessa boa notícia.
A mensagem é dele, a palavra é dele, e as pessoas serão convertidas por ele, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Essa palavra produzirá fruto na vida de quem as ouvir. Frutos de alegria e de paz, que serão percebidos por todos aqueles que estiverem à sua volta. Portanto, o convite é do Senhor, mas nós é que somos o instrumento pelo qual a mensagem do convite chegará a todas as pessoas. A força do convite está na mensagem e não em quem a transmite. Que o Senhor nos ajude nessa grandiosa tarefa. Meus queridos, podemos ser instrumentos da ação de Deus e é isso que Deus espera de nós. Ele espera que sejamos os seus instrumentos, os porta-vozes dessa boa notícia de salvação. Quantas pessoas que convivem conosco, se deparam conosco e precisam ouvir esta palavra de salvação. Necessitam desse Senhor tão grandioso nas suas vidas. Nós vivemos dias difíceis, dias em que muitas pessoas estão sem esperança. Estão buscando algo para preencher um vazio do seu coração. Estão carentes, estão desesperadas. E nós temos esta boa notícia para anunciar que há esperança em Jesus. Que Deus se revela a ela, dizendo: vinde a mim, buscar-me-eis e me achareis, quanto me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra do Senhor. E esse convite, meus queridos, é urgente. A urgência do convite. Desde os tempos que remontam à criação, Deus já tinha definido o plano de salvação e a forma como ele seria desenvolvido na história da humanidade. Em Gênesis 3, de 1 a 5, nós lemos isso. Foi necessário um longo período histórico para que a promessa messiânica pudesse se concretizar em Cristo, no tempo da plenitude de Deus. Essa mensagem messiânica que tem como centro a salvação da humanidade foi anunciada de maneira progressiva e, portanto, de forma cronológica, passando pela tradição profética, chegando ao nascimento de Jesus e chegando aos nossos dias. Dessa forma, fica evidente que Deus se revela na história, consequentemente nos tempos históricos. A partir desse entendimento de que Deus não está limitado ao tempo, mas que se revela em nosso tempo cronológico, é que o profeta Isaías anuncia a urgência do convite de Deus à humanidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa mensagem deixa claro que há um tempo próprio para a ação salvífica de Deus na história e que haverá um momento em que essa condição não estará mais disponível. Essa indisponibilidade de salvação se dará basicamente por duas razões. A primeira delas, a própria finitude humana, na qual somos lembrados de que não viveremos neste mundo para sempre, pois a nossa vida é como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. A efemeridade da vida humana nos impõe o limite do tempo, o que coloca sobre todas as pessoas a necessidade de se posicionar em relação ao convite de Deus, sabendo que não teremos todo o tempo do mundo para decidirmos. Nós somos efêmeros e passageiros. A nossa vida é muito rápida, a nossa vida é muito transitória e nós não temos todo o tempo do mundo para nos posicionarmos sobre esse convite. Portanto, é urgente essa decisão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu não sei quanto tempo eu terei de vida. Por isso eu preciso me posicionar agora. Onde eu quero estar? Onde eu passarei a minha eternidade? Se ao lado do Senhor, se distante dele. E este convite é me feito hoje.
O Senhor estende as suas mãos a todos nós e diz: vinde. Mas é necessário que tomemos a decisão de aceitá-lo, de reconhecê-lo. A segunda razão pelo qual o convite de Deus não estará mais disponível é porque essa condição já está posta pelo propósito divino. Quando o profeta Isaías anunciou, inspirado por Deus, que devemos buscá-lo enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, encontramos o claro ensinamento de que nem sempre poderemos achar o Senhor e que Ele nem sempre estará perto. O convite de Deus está circunscrito ao tempo da nossa vida e à plenitude do seu plano salvífico. O tempo próprio para aceitar o convite de Deus é hoje, agora. O escritor de Hebreus nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo de Deus para a nossa vida é hoje, pois o amanhã não nos pertence. Mateus 6,34. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ladeado de 2 ladrões, para um deles, ele disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. A mensagem contida no convite de Deus para a nossa vida estabelece alguns critérios. Inicialmente, o convite define a necessidade de conversão, pois o ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Deus nos dá o convite e nos faz o desafio de vivermos uma vida que lhe agrada. Não basta dizer eu aceito o convite. É necessário uma mudança de vida. É necessário uma mudança de mente, que o Espírito Santo de Deus nos auxilia nessa mudança. É necessário abandonar os maus caminhos e viver uma vida que agrada ao Senhor. Seremos ajudados pelo Espírito Santo de Deus. A cada dia, galgaremos um estágio, um passo a mais nesta caminhada, mas é necessário a decisão de abandonar os maus caminhos. Quando o Senhor Jesus, aliás, um segundo critério presente no convite é que voltemos para o Senhor, com a promessa de que Ele se compadecerá de nós. A mensagem contida no convite de Deus nos transforma de tal forma que nunca mais seremos os mesmos. A nossa vida passa a ser marcada pelo voltar-se para Ele. Nossos projetos, sonhos, objetivos serão voltados para o Senhor, pois Ele tem o melhor para cada um de nós. Porque assim como os céus é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Isaías 55:9. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Basta que entreguemos a nossa vida a Ele, com toda a confiança, e estejamos descansados na certeza de que os seus propósitos, bons, perfeitos e agradáveis, serão para o seu povo. Romanos 12:2. Confiados nessa promessa, aceitemos o convite do Senhor, enquanto está disponível para que experimentamos a plenitude da vontade dEle para cada um de nós, na certeza de que Ele fará além do que pedimos ou pensamos. A grande questão é, meu querido ouvinte, aquele que me assiste nesse momento, você já aceitou esse convite? Você já se posicionou com relação a esse convite que já foi feito pelo profeta Isaías e tem sido feito pela igreja e tem sido feito a cada dia? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Isso é urgente. É a melhor e a maior decisão que você deve tomar na sua vida. Se você já não fez isso ainda, faça hoje. Hoje é o tempo. Agora é o momento. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já fez essa escolha, descanse no Senhor. Saiba que nenhum dos seus planos deixarão de ser cumpridos,
O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele te ama e cuidará de você. Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da sua palavra. Que possamos ser porta-vozes também deste convite tão grandioso do Senhor para as pessoas que ainda não o conhecem. Que Deus abençoe a cada um e até a próxima, se Deus assim nos permitir.